Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje, depois de 10 anos, uma entrevista super concorrida. Pena que está com uma resolução ruim, claro, quando a gente começa um programa, existem ainda problemas técnicos, tudo, mas vale muito a pena ainda vocês assistirem no YouTube Apometria Quântica. Escreva lá, Programa Vida Inteligente, traço Apometria Quântica. Eu falei com a Karina Greco, que é a minha convidada de hoje, na ocasião, e até hoje o programa é muito bem assistido, porque o tema é realmente muito interessante. Então hoje eu estou procurando trazê-la há muito tempo, mas é uma moça, mulher de sucesso, uma mulher super ocupada, de verdade mesmo, eu sei que não é frescura dela, ela trabalha muito e dessa vez eu consegui que ela estivesse aqui numa data nobre, né? Porque hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, está aqui a Karina Greco para nos agraciar com um tema intrigante e mais o leque que isso aqui nós vamos desenvolver. Hoje nós vamos falar sobre as crianças quânticas. Já sei que aqueles críticos, né, já vão dizer assim, lá vem o nome que já inventaram mais uma criança, porque tem criança índigo, tem cristal, tem jeans, tem criança não sei isso, aqui lá. Agora vem com criança quântica. Calma, não se precipite, não julgue, porque a coisa realmente, quando tem fundamentação, aí a gente pode discorrer bacana sobre isso. E a Karina é uma pessoa que lida com isso. Quantos anos, Karina? Já faz 20 anos. 20 anos. Então não é uma neófita, é alguém que vai passar uma grande experiência, viaja o Brasil e o mundo difundindo o conhecimento que ela tem. Então, antes de mais nada, foi um prazer receber você aqui. Prazer, né? Também, vou repetir as palavras: olá Floripa, olá Brasil e olá o mundo, literalmente. E aí, vamos começar por Dia Internacional da Mulher. O que é isso, Karina? Adianta Dia Internacional da Mulher? Você tem visto, você como mulher, você tem visto algum progresso? Você tem... Bem, uma vez eu ganhei uma passagem na Sul. Da Azul? Da Sul, porque eu viajei no Dia Internacional da Mulher. E por tá vendo? Brincadeira. Eu acho que uma data que a gente se acostumou desde sempre, e uma data que pelo menos dentro de um calendário internacional, porque diz que é internacional. Não, é internacional. Pelo menos se faz um parênteses, assim, um instante onde, sei lá, você pode falar, se toca assuntos. Você acha que é apenas uma data qualquer ou realmente é uma data onde se pode comemorar alguma coisa? A mulher pode comemorar, cada ano ela pode comemorar alguma conquista? Eu acho que ela não pode comemorar nada. Olha. É no sentido, assim, geral, né? Não pessoal das pessoas, né? Assim, individual, digamos assim. Nós vivemos sempre dentro de um regime paternalista, onde nós temos desde Deus Pai até tudo que rege. Isso é inquestionável, né? Infelizmente é inquestionável. Na sociedade. E eu acho assim, que a mulher tem conquistado muitas coisas, com certeza, mas o preço não foi muito barato, não. Sim. E hoje em dia podemos abordar esse assunto dentro de um aspecto sociológico, que não é minha área, político também não é minha área, histórico, a gente pode conversar um pouco, mas dentro das frequências do planeta, né, que é aí onde a gente trabalha, né, na energia, na frequência, a gente poderia falar que, de alguma forma, essas forças mulheres e essas representantes, de alguma forma, de um aspecto feminino, da criação de uma frequência feminina, vem marcando presença e vem fazendo a diferença. Eu poderia falar isso. Sim. E o Dia Internacional hoje, 8 de março, é um dia onde se coloca mais atenção nessas situações. Mas é um calendário gregoriano, é apenas um dia e a gente está sabendo que todos os dias é dia da mulher. É isso mesmo. Eu gosto da Karina porque ela tem a minha cabeça assim, e pensamos igual, digo, não tem, a gente fala o que é real, a gente não fala para agradar, né? Não. Tem que falar a realidade que é, e a realidade é exatamente essa que a Karina acabou de dizer. Dia Internacional da Mulher é todo dia. Todo dia. Não se festeja muita coisa, porque ainda é o regime paternalista, como você falou. Totalmente. Então é exatamente isso, mas de qualquer forma, o 8 de março, de uma forma ou não, ele serve para alavancar mais um pouquinho. Pelo menos serve para a gente alavancar no momento. É como eu coloco assim, um momento onde muitas cabeças, muitas mentes pensam nessa situação, refletem e talvez nesse momento possa ter
de alguma forma um benefício. Mas hoje em dia ainda continuamos vendo aberrações, não só com as mulheres, né? Com os seres humanos tudo, em geral, infelizmente, com as crianças. Infelizmente. Ou seja, vai tudo no mesmo balaio, né? Karina, vamos lá, vamos entrar numa questão, a quântica. Se fala muito de quântica, é um nome pomposo, né? Quântica. Que virou moda. Mas pouca gente sabe o que é isso. Você poderia dar uma dissertada numa linguagem, vamos dizer, acessível para todo mundo? Para as pessoas entenderem o que é algo quântico, para depois a gente entrar na questão até das crianças quânticas, da própria apometria, do trabalho maravilhoso que você realiza, e vocês vão saber o trabalho que ela e a equipe fazem é fantástico. Então vamos lá, Karina. Bem, quântico, eu poderia fazer a definição dicionário, a definição científica como você quiser do quântico mesmo, mas vamos partir de uma coisa que ninguém fala, né? Então assim, virou moda o quântico. Na verdade, assim, a gente vê os primórdios da terminologia com Chopra, né? A partir do livro dele, Cura Quântica. Pelo menos eu conheci esse outro mundo a partir desse livro. E depois as pessoas começaram a colocar esse nome, muitas na área terapêutica e conceitual, assim, de quântica. Para mim, quântico é um nome que eu coloquei há muito tempo dentro do trabalho que eu desenvolvi, que é a apometria quântica. Primeiro, para diferenciar um trabalho com outro tipo de linhas apométricas. Sim. E depois porque a gente se aprofundou e tentou entender, dentro de um aspecto mais filosófico e não tão científico, o que é quântico. Então eu poderia falar da partícula, poderia falar do átomo, que acho que não cabe a mim, meu gabarito, porque eu não sou física, não sou química, mas eu poderia falar sim que o quântico, eu definiria dessa forma: é tudo aquilo que a gente concebe com o coração e que a mente ainda não entende. Tudo aquilo que a gente concebe com o coração e que a mente ainda não compreende. Isso seria o conceito quântico. Esse seria o conceito quântico. E aí eu entraria a falar, por exemplo, em Deus. O que é Deus? O que é a criação? O que é o amor? O que é a misericórdia? O que são os dons e atributos divinos? O que é o tempo, por exemplo, também? Ou seja, todos esses conceitos abstratos que ainda, né, nós, por mais que a gente tenha conhecimento concreto e científico, a gente pode formular intelectualmente, mas não consegue entender e compreender realmente, né, o leque que isso significa. Então a gente sente, é aquilo que a gente sente, né, como a gente pode sentir Deus, pode sentir o amor, pode sentir misericórdia, mas quando a gente vai explicar isso, ou quer definir isso, a gente não consegue. E eu sempre falo uma coisa: o amor é quântico, a misericórdia é quântica, a criação é quântica. Você sabe que você tem razão, porque a gente não consegue definir nenhuma dessas coisas. Nenhuma dessas coisas. O infinito, o eterno, o início e o fim. Todos são conceitos que até hoje os físicos quânticos, né, e os químicos quânticos estão tentando fazer com fórmulas matemáticas e que a gente não entende mesmo, tentando definir isso. E é interessante porque o quântico está ligado ao espírito, é a tecnologia do espírito, aqueles dons, aqueles atributos que nós temos como consciências e espíritos, de poder entender o universo e ter essa presença e compreensão multidimensional. O pensamento é quântico, ou seja, vamos definir assim: a gente usa o quântico, nós somos seres quânticos também, e de alguma forma a gente sabe o que é, mas não consegue explicar, não consegue mensurar assim realmente o verdadeiro significado da palavra. Então, desde que você começou, vamos dizer, nisso, você percebeu em você uma conquista quântica, assim como na própria evolução da quântica, você percebe que nós caminhamos bem, ainda falta muito, está muito lento. Como é que você vive nesse processo? Você vive dentro da quântica, a pessoa que está lá. E como é que você vê isso? Que estágio que nós estamos nisso?
Nós temos vários estágios, né? Eu acho que eu evoluí com certeza na compreensão de todos aqueles conceitos. E é óbvio, né, que há 10 anos atrás eu entendia de uma forma, hoje já compreendo de uma outra forma. Mas isso faz parte da evolução e da falta de dogmas que uma pessoa pode chegar a ter. Porque às vezes as crenças, os dogmas que a pessoa tem mesmo dentro dessa área, acabam limitando. Então, como eu sou uma pessoa que, né, por sorte, digamos assim, do universo, não tive dogmas, nasci num país laico, meus pais também não tiveram Diz aí o país que você nasceu. É Uruguai. Nasci no Uruguai. Um país laico e a minha família também nunca me obrigou a seguir nenhuma linha filosófica nem religiosa. Talvez essa falta desse contexto tenha feito a minha mente mais livre. Então, assim, para mim é continuamente evoluir dentro de uma progressão geométrica. É mais ou menos isso ali que acontece. A velocidade é grande, o entendimento e também os resultados. Isso é uma coisa interessante. São resultados que nós temos na nossa vida particularmente, tá? E que nós temos também concretamente nos atendimentos. Então, sabe quando a vida se torna quântica? Porque assim, eu gosto de falar coisas cotidianas. Vamos lá, é isso mesmo. Aqui nós não temos pauta. Porque definições a gente procura Google, né, e lê aquelas definições lá. No dia a dia nós temos... Você está falando na parte vivencial, Vivencial, né? Mesmo, vivencial. Então, assim, eu costumo falar que nós como consciências, nós temos uma origem. Não sei aonde, mas em algum lugar existe. Quando uma consciência sai de sua origem, ela consegue, dentro de um outro ponto de vista, se observar, certo? Então, eu costumo falar que essa consciência estaria, por exemplo, na origem, na primeira dimensão. Seria, quando ela sai, ela cria um ponto, que seria onde ela se observa. Vamos falar de um ponto e vamos falar em polaridade, positivo. Ela, pela sua vez, ela vai criar um contraponto, que seria um aspecto negativo. E quando ela... Estou falando de um assunto bem... Tá muito bom, tá muito interessante. E quando ela consegue equilibrar esses dois lados, ela cria um outro ponto. Tá? Aqui um terceiro ponto, que seria uma terceira dimensão. Estou fazendo esse paralelismo para as pessoas terem algum embasamento. Essa terceira dimensão envolve, de alguma forma, uma trindade, onde nós temos a origem, o positivo, o negativo e o neutro, digamos, da origem. Seria a nossa dimensão física, seria onde a gente consegue conceber isso que nós somos agora, a nossa consciência agora. Bem, imaginem um triângulo, onde tem a origem, positivo, negativo, segunda dimensão, terceira dimensão vem para aqui. No momento que a consciência sai da matrix das crenças, onde ela desperta consciencialmente, ela pode desdobrar sua consciência, ou seja, o ser desdobrar sua própria consciência para um outro ponto aqui, que seria um ponto de quarta dimensão. Dentro desse ponto de quarta dimensão, que não é exatamente a dimensão, mas um outro ponto de ver o universo, ali, nesse ponto, é um ponto onde a gente sai de um aspecto, digamos assim, de um conceito do universo para entrar em outro. E nesse momento, a consciência transcende para um nível quântico, que é o salto quântico. Então, todo mundo experiencia isso. Todo mundo, só que as pessoas não se dão conta disso. Tá? Então, nesse momento aqui, que está favorecido, esse salto quântico é favorecido pela situação planetária, por tudo que as pessoas escutam, de frequências, de portais que se abrem, que vêm com diferentes informações, enfim. E nesse momento, as pessoas estão tentando fazer esse salto. E o que acontece ali nessa quarta dimensão, o quarto ponto ali, onde a consciência já integrou a dualidade, né, nessa terceira dimensão, positivo, negativo, e o neutro, que seria a origem, integra essa trindade que nós temos. Sim. E transcende. Ali o ser se torna quântico. Então, por exemplo, começamos a viver uma vida concretamente rutinária dentro de um fluxo que as pessoas costumam chamar do fluxo do universo. O universo conspira a nosso favor. Então, você precisa de alguma coisa, por exemplo, e
saem para a rua, vão fazer tudo lhe favorece. Tudo lhe favorece. Então, você precisa um objeto, comprar alguma coisa, aquilo aparece. Aí você fala assim, nossa, justo eu estava aqui, pensando que eu precisava aquilo, e aquilo apareceu para mim. Ou a pessoa, né? Aí eu penso, eu preciso falar com o grego. Daqui a pouco, eu viro a esquina e encontro... Está de cara com o grego. Ou, por exemplo, aquelas situações que a gente tinha para resolver e que antigamente demorava muito, tudo aquilo se desenrola facilmente. Ou seja, nós entramos dentro da quântica, dentro de um aspecto quântico, onde, né, o universo funciona dentro de uma atemporalidade. Isso que quer dizer, essa palavrinha mágica, isso. É, atemporalidade dentro do nosso ponto de vista aqui físico, né, perfeito, material. Perfeito. Isso aí é um ser quântico. É um ser, eu estou pegando o gancho para falar do que é uma criança. Claro, né, claro, está indo muito bem. Então, esse ponto de vista, esse salto que a gente dá ali, aí o nosso mundo se torna mais próximo do que seria o mundo quântico. E no dia a dia acontece isso. E hoje muitas pessoas que procuram esse caminho que a gente chama de espiritualidade, independentemente do dogma, da doutrina ou da filosofia que cada um siga, está sendo favorecida por isso, porque a pessoa está entrando. Claro que a gente dá um pulo aqui e volta para esse nosso mundo aqui tridimensional, né, da Matrix, onde a gente permanece com nossa visão de alguma forma ligada a aspectos mais materiais, às coisas corriqueiras do dia a dia, aos nossos problemas, a tudo aquilo. Porém, como eu trabalho com cura mesmo, o que eu ensino à pessoa? Que a pessoa tem que pular, fazer esse salto quântico para a quarta dimensão de consciência. Não estamos falando de consciência, né? Porque sim, ainda claro. A gente não consegue sim. fazer de outra forma. E a partir daqui, movimentar as energias dentro desse campo quântico, o qual vai afetar uma pessoa que está de alguma forma fazendo tratamento ou está com algum desequilíbrio, desarmonia. Então o mundo se torna quântico, a vida se torna quântica. E aí acontece a magia. É o medo, mágico. O novo amedronta o ser humano ainda, né? De alguma forma. Por isso que ele vai e volta, retorna. Aí as coisas se tornam mágicas. E é um pouco viciante isso, porque quando a gente volta para essa dimensão corriqueira, né, do dia a dia, dá uma murchadinha. dá uma murchadinha. Mas faz parte de um equilíbrio e faz parte ainda de um processo que individualmente todos nós precisamos passar. Mas isso eu definiria como quântico, coisas concretas do dia a dia. Então nós somos seres quânticos, nós estamos já começando pelo fato de a gente estar em vários lugares manifestados ao mesmo tempo a partir da nossa multidimensionalidade. Sim. Já nos torna seres quânticos, porque o quântico parte da partícula, do átomo, no qual esse átomo, pela ciência, pelos estudos científicos, ele tem 4 corpos sombreados. Então, isso diz que o átomo tem um aspecto físico, energético, seria astral de 4ª e de 5ª dimensão. Ou seja, tem várias camadinhas. Ao ponto que hoje, dentro da computação quântica, está se estudando a sobreposição de informações. Então, eles vão colocar num átomo, né, que seria uma coisa para nós difícil de entender, a informação que antigamente teriam que colocar em outro tipo de memória concreta. Aquelas coisas gigantescas. Né? Gigantesca. Mas que incrível, eu estou gostando. Eu sabia que tinha que trazer você de novo, porque exatamente você foi muito clara na sua explicação. Tenho certeza que nosso telespectador praticamente entendeu tudo. Praticamente não. Tá, e vamos voltar aqui agora. Foi bacana, eu vou raciocinar muito sobre o que você falou. Depois tu vai ocultar e vai... Porque às vezes, o que você acabou de dizer explica muitos processos que a gente não entende. Onde é que eu fui? Por que eu fui? Que era isso? Então, você deu um caminho. Pode não ser esse para todo mundo, mas você deu uma explicação que pelo menos deu uma base para cada um se situar dentro daquilo, da sua maneira. Isso foi muito bacana. Vamos lá para as crianças, já que nós estamos falando de criança e o tema do nosso programa é criança quântica hoje. Você está aí no mesmo mundo que eu, né? Praticamente estamos na mesma mona, fazendo as mesmas coisas, digamos assim, cada um da sua forma, no seu canto, no seu trabalho, e a gente tem percebido que se fala muito sobre crianças, né?
Se fala criança isso, criança aquilo, crianças estão vindo especiais, crianças estão vindo desenvolvidas. Então vamos começar por aí. No seu ponto de vista, o ponto de vista da Karina Greco, não é de espírito que vai incorporar, não é de ninguém aqui. Não tem ninguém aqui, é só eu. Isso aí. Eu quero saber, no seu ponto de vista, qual é a sua visão sobre essas crianças que têm aparecido pelo mundo? Você acha que o fato delas se tornarem conhecidas assim é em função da tecnologia estar maior? Todo mundo tem a informação está correndo muito mais rápido, ou seja, essas crianças sempre existiram assim, ou é alguma coisa nova realmente, alguma mágica, os extraterrestres estão mandando coisa disso aqui, o planeta tal aqui. Vamos tentar falar um pouquinho a respeito disso. Existe muita mistificação e muita mitificação em cima disso. Então o que há de verdade nessa questão? Bem, como tu falou, é a minha opinião, né, Karina? Claro, Karina Greco, eu fiz questão de dizer antes. Então, assim, eu sempre falo uma coisa assim, eu virei a esquina em direção às crianças, porque eu descobri que nós adultos, na verdade, temos padrões, temos formas, pensamentos, crenças muito arraigadas. Como? E nesses 20 anos que eu trabalho, mais de, 40 mil atendimentos que eu já fiz no mundo, porque não é só no Brasil, eu não tenho um parâmetro só do Brasil, tenho um parâmetro de várias culturas. Eu percebi que mais ou menos é sempre a mesma coisa. E que pelo pouco que eu sei de história, a humanidade não mudou muita coisa, na verdade, assim, dentro dos conceitos e padrões que a gente tem. E aí eu pensei, bem, já que não dá para fazer muita coisa a não ser aliviar as pessoas adultas, eu acho que a gente tem que dar atenção às crianças. E a vida me levou a ter 4 filhos, então isso não tem como negar que a experiência em casa foi muito importante. Hoje eu tenho uma neta também. Então eu fui observando esse movimento de cada um desses seres, onde a gente tenta educar igual todo mundo, e tu vê que cada pessoa, cada ser tem uma história e vem com diferentes aspectos, tá? Então eu me voltei para essa história das crianças e, obviamente, eu comecei a ler tudo sobre criança. Claro. Isso é natural. E nessa época, quando eu comecei a trabalhar, não tinha histórias de crianças índigo, cristal, não se falava muito nisso. Pelo menos eu não tinha acesso a essa informação. E dentro do trabalho que eu fui desenvolvendo, a gente foi recebendo orientações para trabalhar com crianças especiais. O que são as crianças especiais, na verdade? Que as pessoas foram colocando nomes nela. São consciências um pouquinho mais evoluídas que nós, talvez, por uma trajetória que elas tiveram dentro de sua história, ou na Terra ou fora, porque a gente não tem como afirmar que uma criança ou uma alma vem de algum lugar, XYD, tá? Antes de ter passado por aqui, e que pelo fato de elas ter mais conhecimento, mais sensibilidade, uma bagagem maior, e talvez, obviamente, não tenham passado por tantas situações traumáticas e difíceis durante suas histórias encarnacionais, elas, na hora de encarnar, elas estariam, de alguma forma, tendo as condições de mudar muitos aspectos, de mudar os aspectos de conceitos dentro das famílias, da energia, da frequência, né, principalmente, e ensinar, de alguma forma, os pais e trazer esse conhecimento e essa forma de chamar a atenção para uma nova era, uma nova consciência como um todo. Isso, em princípio, é o que eu acho que deve ter sido o que aconteceu. Eu acredito também que, crianças desse tipo, ou almas, né, porque são crianças por um tempo, depois são adultos. Claro. Que essas almas, essas consciências, elas estiveram sempre presentes no planeta. Tá? E que, como tu disse, de alguma forma, hoje em dia, a informação, a comunicação, a globalização, rápida, né? E a quantidade de seres humanos que nós temos, né, que são próximos aos 7 bilhões aqui no planeta, de alguma forma a gente fica sabendo que tem mais gente, que tem mais crianças, e rapidamente fica sabendo de crianças especiais que nascem na Rússia, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, em alguns lugares, tá? Então isso, primeiramente, como questão importante. Depois nós temos que ver também que existe muita mistificação, que na verdade, assim, às vezes, eu acredito que crianças que realmente, ou almas como crianças, que
que realmente tinham problemas comportamentais, distúrbios, desequilíbrios, elas foram tratadas como crianças especiais, como crianças índigos. Então a criança hiperativa, a criança às vezes que não se encaixava em nenhum lugar, enfim. Então foi muito difícil durante esses últimos 15 anos, acho, avaliar exatamente o que uma criança que vem, uma alma que vem realmente com todos os aspectos conscienciais diferentes, e aquela criança que realmente está precisando de tratamento, ou está precisando... Isso, saber diferenciar isso, né? É muito difícil, é realmente difícil, não deve ser fácil. Eu não tenho como fazer isso, e imagino que cabe a médico, psicólogo, psiquiatra, sei lá, essa parte. Por outro lado, nós tivemos um avanço, né, de crianças que tomam Ritalina por causa da hiperatividade, uma série de coisas. Isso é uma aberração também. Enfim, a gente já está meio que se acostuma, né, a esses movimentos todos. Mas, é verdade, nós temos sim a chegada, vamos falar assim, não é crianças em si, né, elas nascem crianças. Claro, mas todo mundo tem que passar por esse processo. Passa por esse processo, mas são consciências que vêm com certeza absoluta, tentando ou para mudar, vamos falar assim, os aspectos frequenciais, da frequência. Essas consciências, quando elas são verdadeiras, assim, elas não precisam ser diferentes, elas não precisam saber mais, porque não é no aspecto... Olha que interessante isso. Não precisa ser diferente, não precisa saber mais. Normalmente estão camufladas, elas não saem fora do... assim, não aparecem, digamos assim, porque a criança lê com 3 anos, porque a criança toca um instrumento com 2 aninhos de idade. Não é aí que se vê. As verdadeiras crianças estão vindo em massa, ou seja, as verdadeiras almas, sementes estão vindo em massa, sim, dentro do possível, tá? Porque nós temos um outro aspecto para cuidar aqui, que como são almas que têm uma frequência muito alta, tá? Muito alta, elas não encontram literalmente paz, nem biologicamente, nem frequencialmente, para poder vir para aqui. Então nós temos um trabalho muito bonito que eu venho desenvolvendo com Eduardo Barbessan, né, que é o Caminho Cósmico, onde a gente visa os ajustes energéticos das mães, daquelas crianças e da mãe com a mãe. Isso é um dos aspectos do trabalho que eu estou desenvolvendo com as crianças, né? Mas, voltando ao que a gente estava falando, então, quantas pessoas no mundo, ou quantos seres humanos, ou quantas consciências, ou mãe e pai, têm realmente a capacidade de frequência, de paz, tranquilidade, as condições legais educacionalmente falando, harmonia no lar? Raros. Para trazer uma consciência disso. Poucos, muito poucos. Então isso é uma questão lógica, é bem lógico, porque uma pessoa que sabe o que significa um ser de uma consciência superior e uma frequência superior, sabe que tem que existir uma compatibilidade genética e frequencial para poder encarnar no corpo aqui. Então não tem como ouvir muitas crianças, apesar de que isso está sendo de alguma forma empurrado, né, em massas mesmo. Bem, outra, nós temos que em um processo encarnacional, teoricamente, dentro do que a gente acredita também, porque não tem certeza absoluta. Claro, bacana você dizer isso. As consciências, elas vêm descendo, digamos assim, até chegar aos aspectos físicos. Então nós temos muitos seres de luz e de amor, vamos falar assim, muitas consciências que estão usando, digamos, corpos de 4ª dimensão, de 5ª dimensão acoplados na Terra, esperando as condições para poder de alguma forma se manifestar aqui nos aspectos físicos. Mas uma coisa muito importante mesmo, esses seres não vão aparecer como seres especiais, jamais. Eles vão ser totalmente protegidos, nunca vão ficar expostos e vai ser uma criança normal. O que muda dessa criança é a frequência que ela tem. A criança pode não gostar da escola, pode ter dificuldade, né, de estudar, pode ser uma criança hiperativa, pode ser o que vocês queiram, mas essa criança, quando vem, né, com esse propósito, digamos assim, ela vem com uma frequência. Tá? Então, o que acontece? Essa frequência é como se fosse uma digital, certo?
Então, existem diversos pontos na Terra, que a gente chama de espelhos cósmicos, aonde, para poder ativar esses espelhos cósmicos, para que esses portais se abram dentro de uma frequência, precisa uma digital. Sabem quando vocês têm um telefone celular, que vocês colocam aqui e abrem o celular? Então, essas crianças são como, né, são as consciências que têm a digital para abrir esses portais. Então, com a simples presença em determinados pontos, em determinados lugares, dessas pessoas, dessas almas consciências encarnadas, esses dispositivos vão começar a abrir. E aonde está o propósito? O propósito é mudar a frequência do campo morfogenético e magnético do planeta, porque é ali que vai existir essa mudança consciencial. É a única forma. Então está sendo como, o planeta está sendo como, de alguma forma, não me vem a palavra agora, mas está sendo como... magnetizado, digamos assim. Magnetizado. Seria e colocado em diferentes pontos dele essas consciências que podem, de alguma forma, mudar ou acionar esses portais. Isso. Tá? E nós temos uma outra história ali, que isso aqui é uma conclusão que eu cheguei do último congresso que nós tivemos juntos, né, que foi a 29ª edição do Diálogo com o Universo, agora em Curitiba, no Paraná. Foi muito bom, aprendi bastante, né, com todos os palestrantes. E uma das colocações que me chamou muito a atenção, né, também falando das crianças, né, as crianças que estão nascendo com dons realmente fantásticos, né, fantástico no sentido, crianças com 4 meses falando, 1 ano e 8 meses tocando um instrumento, ou seja, estão aparecendo, essas crianças estão sendo monitoradas, estudadas, teoricamente o DNA dessas crianças também tem algum tipo de mudança, enfim, eu não estou muito por dentro, mas a gente vê na internet, porque eu vejo, né, muitas vezes os filminhos. Sim, de uma criancinha pequenininha tocando violão, tocando piano, aí tu fala, de ouvido, nunca ouviu nada e tá lá, tira então, letras. Ali nós temos muitos aspectos, né? São crianças especiais, óbvio, se destacam do resto da história, mas isso não significa que frequencialmente sejam crianças que tenham esse propósito espiritual, né? Porque aqui nós estamos falando de tecnológico assim, espiritual mesmo, de transformar a frequência do planeta. Então, o que nós temos com essas crianças ali? Que podem ser consciências muito antigas, que já foram pessoas que dominaram esses dons, esses atributos. Sim. E que demoraram pouco tempo em voltar a encarnar, então eles vêm com a memória fresquinha dos dons que ela tinha. Nós temos também, dentro de uma tecnologia, programas encarnacionais, aplicativos que as consciências podem ganhar também. Isso é outro tema mais profundo, fica para outra história, outro momento. Mas também pode ser que a criança tenha isso. Ou podem ser crianças, almas que vêm realmente de outros lugares, de outros pontos da galáxia, do sistema solar, estelar que a gente vive. Agora, uma coisa bem interessante que chamou a atenção, que eu aprendi no último congresso, que essas crianças, caso essas crianças começassem a se desenvolver dessa forma e fossem preparadas futuramente como governantes, como pessoas que dominam as massas, literalmente ninguém ia poder contra elas. Então aí se levantou, nada contra essas crianças, obviamente, mas aí se levantou um ponto importante. Até que ponto essas crianças, essas almas que estão encarnando com esses dons e atributos, não são um projeto também, né, de alguma forma que vem contrarrestar um outro aspecto, né, espiritual. Porque o que chamou a atenção é que esse tipo de criança está nascendo na China e está nascendo nos Estados Unidos. E alguns outros lugares perdidinhos por ali. Mas são os países para se questionar. Aqui no Brasil não nasce ninguém nesse tipo de criança. Pelo menos a gente não tem como, não sabe, exatamente, né? Pode que ser. não sabe. Mas são crianças realmente especiais e eu estou bem desconfiada disso ali, né? Vamos ver, vamos esperar. Isso só o tempo vai dizer, né? Só o tempo. E esse trabalho que você tem desenvolvido, vamos falar dele? Nossa, essas crianças, a primeira pergunta, a gente poderia então chamar essas crianças, essas consciências, vamos chamar melhor de consciências, claro que tem que passar pelo processo da adolescência, infância, tudo isso aqui. Seriam as crianças quânticas? Esse é um processo quântico? É um processo quântico. 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 Fica uma linguagem até melhor do que ficar dizendo
denominado de um monte de invenções aí que estão colocando, né? Que, na verdade, Grego, assim, a gente tem que se adaptar com as poucas palavras que a gente tem. Tem alguns conceitos que a gente não consegue definir com palavras. Então, já que eu estou no embalo do quântico, vamos lá no quântico, claro. Quântico. Fica mais elegante até dizer crianças quânticas. É apenas bacana, interessante. É apenas uma forma de chamar. E você falou, nós já vamos entrar no trabalho que vocês realizam, que é fantástico. Então, eu quero saber o seguinte, entre esse trabalho que você já vai falar já, e aí nós vamos falar desse livro também, né, daqui a pouquinho, no trabalho tá isso aí que você disse, vocês têm uma maneira de ajudar essas crianças a tomarem essa consciência que você disse, elas como é que se diz, se comportarem em casa, sei lá se o termo comportamento é adequado ou correto, mas para elas se socializarem com essas, como é que é esse trabalho aí? Bem, Karina? Esse trabalho das crianças se divide de acordo com o tipo de criança. Sim. Tá? Então a gente muitas vezes dentro do aproximamento que a gente tem com os pais e com a própria criança, a gente faz uma avaliação. Ou seja, não adianta a mãe falar assim, chegar para mim e falar, eu tenho uma criança em casa que é especial, por isso. Eu, como eu falei assim, eu trabalho junto a psicólogos, sem que estão dentro da equipe, é um corpo multidisciplinar, médico, né? É um corpo multidisciplinar, muito porque bonito, eu não tenho formação clínica nenhuma, nem psicológica, para poder avaliar qualquer coisa. Isso. Eu só tenho a experiência, a intuição e o que eu trabalhei e formatei, tá? Principalmente a experiência, né? Então, assim, eu trabalho junto com psicólogas de várias linhas. Olha que bacana isso, bem legal, vai ouvindo aí. Que fazem parte da equipe de trabalho, amigos, amigas e médicos também, muito legais. Então, assim, primeiramente a gente tem que avaliar realmente o comportamento. Às vezes a criança tem comportamentos porque o problema está na mãe. Ou nos pais, na relação. Então, assim, se a pessoa vem para mim e fala assim, meu filho é hiperativo, não sei o que, faz isso, faz aquilo, não se adapta aqui, não fala aqui, não faz aquilo. E eu começo a conversar com a pessoa e vejo que existe uma desarmonia no casal, que os dois ficam brigando o tempo inteiro, ou que a pessoa tem problemas emocionais, eu já descarto essa história, porque primeiro nós temos que ver quais são os aspectos psicológicos, sem dúvida, que estão afetando essa criança. Então, é muito minucioso o trabalho. Tá? E ao mesmo tempo é um trabalho muito profundo, então depende da criança, tá? Esse livro que eu tenho ali, vou mostrar para vocês como é que é Sementes da Nova Luz, Apometria Quântica para todas as crianças. Olha aqui, ó, tá? Tá aqui, ó. Fala um pouquinho sobre esse livro. Então, que tem, justamente queria... Esse livro não está à venda, né? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Para todas as crianças, eu fui bem... Né, porque todo mundo, crianças especiais, crianças esse todas está em letra maiúscula aqui, ó. Está bem para destaque mesmo, né? Então a gente trabalha com todas as crianças. Então uma criança precisa limpeza energética, uma criança precisa um alinhamento de chakras, dos centros de energia, uma criança precisa proteção, uma criança tem traumas, independentemente se ela veio das estrelas ou não veio das estrelas, independentemente se ela veio como um digital para quanticamente abrir uma frequência no planeta, essa criança entrou, vamos falar assim bem concretamente, em um corpo biológico que tem um DNA de um pai e de uma mãe e de uma ancestralidade. Sem dúvida, isso. Então essa criança já ganha, dentro dessa história, uma série de aspectos, né, que todos nós temos, assim, não vou repetir eles, né, que são traumas, medos, coisas no inconsciente, às vezes situações congênitas, doenças congênitas, hereditárias, enfim, uma série de coisas que ela, primeiramente, para poder ela desenvolver realmente esse propósito dela poder ancorar, vamos falar assim como a gente fala, uma frequência concreta e dentro de sua missão, digamos assim, quântica, ela precisa se limpar, precisa se equilibrar e se desvencilhar de tudo isso. Então esse é o propósito. Mas também uma criança normal, uma consciência que vem encarnando no planeta, em situações, também precisa. Todo mundo precisa. Então, essa apometria quântica, né, que eu venho desenvolvendo é para todas as crianças. Só que tem algumas crianças que a gente sente que tem uns aspectos mais profundos para trabalhar nesse sentido de consciência, onde a gente começa a sentir a presença de uma consciência que vem com uma carga frequencial muito alta.
começa a ter esse contato, né, com esse ser, independentemente se é uma criança, se é menina, menino, ou que seja. E isso é uma coisa bem ligada à parte da apometria, né, que a apometria justamente isso, permite, né, que a gente expanda a nossa consciência e consiga conceber a multidimensionalidade da pessoa que a gente está cuidando. Então, isso é uma prática que todo mundo faz, porque todo mundo tem esse dom também. Só que não sabe, não presta atenção. Vamos fazer um pequeno parênteses aqui. Vamos. Necessário. Define apometria. Se fala muito de apometria. Vamos definir para enquadrar esse tipo de trabalho. Para quem não assistiu o outro. Exatamente, 10 anos atrás, né? Faz tempo. E vai assistir, porque vale a pena você assistir, porque a informação de outrora é válida totalmente para hoje. Existem diversas formas de apometria, né? Cada um utiliza esse nome, muitos trabalhos utilizam esse nome para o seu tipo de desenvolvimento. Fala da sua apometria. Então, a apometria, para fazer honra aqui a quem criou, quem desenvolveu esse trabalho, foi desenvolvida no Brasil. Eu sempre falo lá fora, né? Nos países outros países que eu ministro o curso, que é do Brasil. Foi uma técnica desenvolvida por um médico, né? Médico? Médico. José Lacerda de Acevedo, um médico mesmo, que fazia parte do espiritismo aqui, da doutrina espírita, em Rio Grande do Sul, entre 1964 e 65. Eu não tive a honra de conhecer, né? Realmente não conheci ele, mas ele deixou livros, 2 livros escritos, tá? Mas enfim, ele definiu esse nome, apometria, pelo seguinte: apo, que significa além, isso, e metria, que vem do metro, que significa medida. Medir, isso. Medir. Então, assim, além da medida. Essa é a etimologia da palavra. Eu acho fantástico, porque com essa técnica, que já vou falar como funciona, a gente sempre está indo além da medida, além do tempo, além do espaço, além das dimensões e além do próprio ser que está aqui. Então eu posso estar falando com ele, mas eu posso estar indo além da presença física e da consciência física dele que está aqui. Então a apometria se define assim. Também eu falo apometria para todos, tá? É uma técnica, uma ferramenta pela qual eu posso dissociar, desdobrar ou projetar minha consciência usando um dos veículos que eu tenho, como o corpo físico, corpo astral, corpo mental e o corpo espiritual, para qualquer lugar, qualquer ponto no espaço, qualquer dimensão e qualquer ponto na linha do tempo. Isso é apometria. E eu sempre falo que todo mundo faz isso todo dia, ou seja, todo mundo é apometra, só que a gente não sabe que faz isso. Porque, na verdade, se você for pensar com o nosso pensamento, que é um dos veículos que nós temos, ou nós estamos pensando no que a gente fez ontem, e o que nós estamos pensando, ou no que a gente vai fazer depois. Dificilmente a gente fica no agora, né? Então, quando eu penso no que eu fiz ontem, a minha consciência está projetada no meu corpo mental, no passado. Quando eu vou pensar no que eu vou fazer amanhã, a minha consciência está projetada no meu corpo mental no futuro. Quando eu estou dormindo, meu corpo astral, que é um veículo da minha consciência, leva a minha consciência para uma outra dimensão. Esse meu corpo físico, eu posso perfeitamente fazer com que minha consciência venha até aqui, eu me projetei da minha casa para o espaço aqui do grego, dele, para falar. Então, a minha consciência está aqui agora e passa a influenciar o espaço e o ambiente. Se eu estou no passado, influencio. Se eu estou no futuro, vou influenciar. E se eu estou dormindo em outra dimensão também. Porque quem mexe as estruturas quânticas, né, quem mexe na coesão molecular da matéria, é a consciência. Ou seja, você está influenciando no sempre. Sempre você está influenciando. No sempre você está desdobrado. Perfeito. No sempre você está influenciando. Isso. O problema é que a gente não tem consciência disso. Então, a apometria é isso. Então, todo mundo faz apometria. O único que a gente recolhe de tudo isso é que a pessoa se torne consciente do poder, desse domínio que a gente tem de viajar no tempo, no espaço e numa dimensão. Para quê? Para fazer alguma coisa determinada dentro da área de cura, harmonização, equilíbrio, limpeza energética, enfim. Isso que a gente faz. E como é que vocês conseguiram? Olha o fantástico isso aqui, isso que é bacana. Se o trabalho não fosse sério, jamais, em momento algum,
conseguiria estar dentro do hospital universitário aqui da Universidade Federal aqui. Me explica como é que vocês chegaram lá e que tipo de trabalho que vocês fazem e quantos anos já que vocês estão lá? Quantos anos? Nós estamos há 11 anos. 11 anos, gente, olha. Todo mundo me pergunta isso. Tem que perguntar. Todo mundo. Lá fora também, as pessoas me dizem, como assim tu tá num hospital universitário? Eu falo, olha, nem eu sei mesmo como chega lá, né? Mas, na verdade, existe um projeto já bem antigo dentro da UFSC. Tem um nome esse projeto dentro do hospital universitário? Foi iniciado por uma enfermeira que colocou o nome de Cuidar de Quem Cuida. Então, ela pretendia fazer o quê? Que os médicos, funcionários, enfermeiras, todos os do hospital mesmo, da universidade, tivessem um espaço, um lugar para ser cuidados, né? Pelos desgastes mesmo que eles tinham. Também precisam de cuidados, né? Claro. E aí ela se afirmou em terapias alternativas ou complementares, como ela chamava e tudo mais. Logo, isso já faz um tempo, logo uma das meninas que trabalhava lá, que se formou em naturologia, ela assumiu o projeto, acredito que essa enfermeira se aposentou, e assumiu o projeto, e essa pessoa veio fazer um curso comigo, outras pessoas também que trabalhavam dentro do projeto vieram atrás, e me convidaram para fazer parte dessa equipe. E nesse momento o projeto já se chamava Projeto Amanhecer, funciona no anexo, né, dentro do hospital universitário. É um anexo onde nós temos a psiquiatria ali também, onde tem uma parte administrativa, tem várias coisas funcionando, mas tem um espaço legal onde a gente tem um salão grande, que nós conseguimos colocar mais ou menos umas 12 a 13 macas e alguns consultórios. Puxa, que muito interessante. Então funciona todas as quartas-feiras. Toda pessoa que faz parte, né, que faz o curso comigo, vai trabalhar ali como voluntário, um trabalho voluntário que eu adoro. Isso. Vai fazer estágio ali e aprende. Eu já formei muitos terapeutas ali, já perdi as contas das pessoas que fizeram os cursos e ali colocaram mão na massa e saíram formados. Hoje tem consultório, trabalham, ministram cursos em outras áreas e é muito interessante, muito legal. Tá? Esse trabalho não tem preço, a gente tem privilégio. E o melhor de tudo, voluntário e 100% gratuito. A própria UFSC e o próprio hospital universitário concede o lugar. Eu não teria condições de fazer aquilo. Trabalho maravilhoso. Então nós temos uma super secretária lá, uma equipe que trabalha, estagiários da própria universidade administrando esse projeto, que tem outras terapias também, não é só a apometria. Nos outros dias funcionam. Quem quiser entrar e saber um pouquinho mais, acho que o site é www.ufsc/projetoamanhecer.org, uma coisa assim. Isso. Eu não tenho de cabeça o nome do site, mas tem muitas coisas ali. E o ano passado, pegando o gancho com as crianças de novo, o ano passado a gente começou, por minha insistência, porque a gente recebe muita criança lá, e às vezes está misturado com as pessoas, né, adultos e tal. Eu solicitei que a gente pudesse trabalhar pelo menos uma quarta-feira de cada mês com as crianças. Ah, sim, então, uma quarta-feira só para crianças. Só para crianças. Então, ficou estabelecido a primeira pediatria ambulatorial da apometria quântica. O que é isso, né? Não existe, não existia, né? Agora existe. Agora né? existe. Que é onde isso? As crianças chegam e a gente trabalha, né? São 30 terapeutas que estão ali. 30 terapeutas? Mais ou menos. Circula, tem muito mais cadastrado, né? Mas nem todo mundo, como não é obrigatório, a gente não... Claro, é voluntário. É voluntário, né? Às vezes um pode, às vezes outro não pode. Exato. Então, mas sempre damos um jeito lá, sempre tem gente e consegue trabalhar, tá? E as grandes surpresas das crianças que eu conto para as pessoas, foi muito bonito. Porque a gente fez uma arrecadação de brinquedos, pensando, bem, vai ser um campo de batalha aquilo, né? Vai botar toda a criança junto ali. Tá. Então a gente colocou uns colchonetes e vamos botar aqui os brinquedos e tal. No final das contas, as crianças entravam, deitavam as maiorzinhas nas macas, as outras ficavam no colinho dos pais. Um silêncio total ali, assim, a gente conseguiu trabalhar com eles, nunca chegou acho que tem uma egrégora formada lá, né? Claro, tem. Puxa, que bacana isso. É muito legal, eu adoro aquele lugar.
praticamente eu só trabalho ali, né? Não tem outro atendimento. Bom, também se não fosse algo sério, se não fosse algo bacana, não duraria primeiro 11 anos. Não teria o apoio de uma universidade, o apoio de médicos, o apoio de profissionais da saúde, né? Porque eles não são loucos estão aí, sempre ali. De colocar a mão. Então é um trabalho maravilhoso que pode, sei lá, né, ser compilado para outras universidades. Está sendo estudado. Na verdade, eu não tenho tempo para nada, né? Mas assim, tem outras pessoas estudando, pessoas que estão fazendo o TCC final em cima desse tipo de trabalho? Que bacana. Tipo de trabalho. E nós temos assim a parte de assistente social e psicologia da universidade, que também caminha muitos estudantes com depressão, que saem da casa, que vêm para estudar aqui na cidade, deixam, né, as pessoas do interior. Claro. Aí eles entram também crianças jovens, adolescentes que entram na área das drogas também. A gente tem alguns problemas psíquicos bastante, que trabalha com isso ali. Então é um lugar onde a gente pode desenvolver muita coisa. E eu, principalmente, assim, eu sou privilegiada de poder estar ali, de poder ter aprendido muito nesses 10 anos, 11 anos que a gente está ali, porque eu não tivesse a oportunidade de aprender em nenhum lugar isso aí. No final agora da nossa entrevista, nós vamos colocar os créditos, isso aqui que nós estamos conversando agora, para depois as pessoas procurarem, entrar em contato, procurar informações. E telefone lá. Isso, telefone, e-mail, para vocês poderem, tenho certeza que muita gente vai ter interesse de saber no que pode ser ajudado, ou ajudar algum filho seu que necessariamente, não só filho, como outras pessoas que estejam com distúrbios, né? E que já tentaram de tudo e tem mais essa alternativa multidisciplinar aí de poder trazer uma qualidade de vida melhor, né? Como eu falei, não é só apometria, nós temos ajuda de muitas Perfeito, outras... acabei de dizer exatamente sobre muitas coisas. Isso é louvável, muito bacana. Karina, para a gente finalizar, como uma pessoa pode dizer, já que nós praticamente assim, você deu o seu ponto de vista, claro que já enfocamos bem, como um pai, os pais podem avaliar, vamos dizer, será que meu filho precisa ou não de uma ajuda? A começar com o que você falou, vamos olhar a minha situação dentro de casa. Será que meu filho é assim porque a nossa família é desarmonizada, eu sou ausente, a mãe é ausente, isso aqui? Ele tem, um casal tem condição de fazer essa anamnese antes de levar para alguma ajuda, ou você recomenda que vá procurar ajuda, todo mundo junto, porque um profissional é muito mais capaz de avaliar macroscopicamente a questão? Eu acredito que sim, que tem que ser avaliado, ou seja, a gente pode começar a desconfiar, mas a gente está muito envolvido. Se meu filho, né, dentro de casa, eu estou muito envolvida emocionalmente. Às vezes você nem percebe, né? Quando você percebe já é tarde, né? Às vezes nem percebe, porque a gente se acostuma a certos comportamentos, acha normal, acha que é assim, a criança é assim, enfim. Eu acho que o primeiro termômetro que aparece é a escola. A escola reclama, a escola fala. Então, eu acho que isso é muito importante e procurar ajuda de todos. Ou seja, eu acho assim que depende do caso, como eu falei, a gente tem que ter muito discernimento, tá? Se informar bem de tudo isso, pesquisar bastante. E hoje em dia tem muita opção. Então, às vezes, a gente fica com muita informação, muito confuso, e ver exatamente aonde que a gente vai procurar essa ajuda, qual é a melhor linha de trabalho para trabalhar ou para ajudar essa criança, né, como lidar, né, com a situação da escola. E deixando claro, né, justamente que às vezes um dos grandes problemas que nós temos, né, são as escolas, né? Sim. Literalmente a educação, eu não vou nem entrar nesse assunto que é muito profundo, muitas vezes a história está nas escolas. Então, a gente deve avaliar, deve procurar ajuda profissional. Se a apometria quântica trabalha dentro da ciência, dentro do possível, que a gente possa... Isso é importante. Possa ter na mão. Fundamentado na ciência. Isso é fantástico. Porque o médico estuda anos, se sacrifica anos estudando para ser médico. Então, a gente tem que se submeter no bom sentido, a um diagnóstico médico, a um parecer psicológico, porque as pessoas estudaram para isso. E a gente deve ouvir, escutar e avaliar com aquilo que a mãe sente, porque a mãe também sente, sabe, sem né? dúvida, sem dúvida nenhuma, e fazer, sei lá, uma análise realmente do que está acontecendo. Procure ajuda. Eu, dentro do Hospital Universitário, para quem é de Florianópolis aqui, nós estamos à disposição nas quartas-feiras lá.
E você também tem um site, né? É www.apometriaquântica.com.br. Apometriaquântica.com.br. Entra lá, tem o e-mail da Karina, tem os tipos de cursos que ela dá pelo Brasil. Quem sabe através de lá você consiga ver na agenda dela. Talvez ela esteja indo para a sua cidade e você não sabe, ela viaja por aí levando esse conhecimento. Então realmente, como nada é por acaso, está aqui uma grande oportunidade de você conhecer um trabalho científico, um trabalho embasado. Quando você falou, 40 mil atendimentos, você disse? Eu tenho uma bagagem muito grande. E isso então, hoje falo com autoridade. Isso acho sem que é a dúvida, única coisa claro, você pode falar. Que me dá autoridade. Quem tem experiência, né? Porque eu não tenho curso na área de saúde nenhum. Então, assim, quando eu chego nos lugares falar, eu falo assim, olha, eu não tenho curso, eu não sou médica, eu não sou psicóloga. Eu estudei arquitetura, que não tem nada a ver nessa área. Mas eu tenho muitos atendimentos em muitos lugares. Experiência prática. Experiência prática. E isso que eu passo para as pessoas. E isso que eu posso passar. Mãe, tem crianças, tem filhos, sabe do que está falando, né? Enfrenta as mesmas coisas que qualquer pai e mãe estão passando. Com certeza, então isso é muito bacana. Karina, foi muito bom, ter você de novo aqui. Acho que eu vou ouvir mais seguido aqui. Olha o compromisso, ó, bem feito agora. Você está falando na frente de todo mundo. Dos 10 não, pelo menos há 5 anos eu estou atrás dela. Pô, Karina, vamos lá de novo. E eu tenho que, claro, me enquadrar dentro da agenda dela. E realmente a oportunidade se fez, eu fiquei muito feliz. Vocês também com certeza ficaram muito. E eu espero que você volte regularmente aqui, porque eu sei que você faz outros tipos de trabalho que é muito interessante a gente compartilhar. Tem alguns trabalhos que a gente pode compartilhar. E é um trabalho sério, porque se não fosse sério você não estava aqui, né? Então a gente tem responsabilidade o que a gente passa para o público. Então é por isso. Parabéns também para ti pela divulgação. Eu sei que tem muita gente que vem aqui que passa conhecimento e eu acho que eu acredito que a informação verdadeira, certa, dentro de uma lógica. Nós somos uma equipe multidisciplinar, né? Então é isso aí. Eu acho que isso aí é muito importante, muito importante. Então tá, Karina, muito obrigado. Obrigada também. E para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.